camaradas subscritores de uma carta aberta que foi endereçada à direção do partido, integrantes do atual governo, manifestaram um conjunto de preocupações em relação não só à vida interna do partido, à organização do partido, como a leitura que fazem da situação política do país. Essa carta nos chegou às mãos ontem e já ontem decidimos, pela nossa disponibilidade, que o diálogo e a discussão de temas dessa natureza é uma constante no partido. E, portanto, todo o presídio se disponibilizou a ouvir os nossos camaradas, as suas alegações, os seus argumentos, e por isso, pelos temas que foram abordados, pela sensibilidade de alguns dos assuntos, houve necessidade de deixar todo mundo falar com total liberdade para evocar o que entenderem pertinente e no final também ouvir a posição da direção do partido. Eu penso que no final o essencial a reter é o compromisso que todos reafirmam em respeitar os estatutos do partido, em respeitar as regras internas do partido, em permitir que, independentemente das opiniões que uns e outros possam ter, que sejam as estruturas e os órgãos competentes do partido a se posicionar, a decidir sobre a vida interna no partido. Por isso, eu quero aproveitar destes microfones para assegurar a todos os militantes e à população guineense em geral que a direção do partido olha com normalidade para este fenómeno, para este pedido de diálogo, e reiteramos a nossa disponibilidade para prosseguir o diálogo noutras instâncias, nomeadamente na Comissão Permanente e eventualmente no Comitê Central, e permitir que, tal como estes camaradas têm o direito de poder argumentar a sua posição, também possam ouvir a posição de outros camaradas e, no final, como sempre fazemos, que seja a maioria a decidir qual deve ser o caminho a percorrer para o reforço da unidade e coesão do partido e para que o partido saia mais forte e enfrentar os desafios a nível nacional. Pedem que a liderança do partido seja esclarecida. O que é que estão a pedir de concreto? Bom, eu não quero interpretar a palavra de outras pessoas, porque nós entendemos que no PAIGC as regras, não só de hierarquia, como de sucessão e de eventual substituição, estão bem plasmadas, não é, no nosso estatuto. Saímos de um congresso ordinário, e podia dizer um congresso eletivo, em 2022, e, portanto, para ser mais detalhado que isso, teria que perguntar a essas mesmas pessoas. É tudo? Eles disseram para perguntar ao seu presidente. Para perguntar na crioula. Foi bom para não fazer na crioula. Bom, em resumo, suma e de conhecimento público, e tem uma carta que circula e tratado com carta aberta à direção do partido. Assim que não recebi carta, não manifesta não disponibilidade para receber não camaradas, para não por obedece, em vez de não estação nem interpreta o que está na carta. Aquilo que provoca a reunião de alce, estava tudo membros de presídio, excepto uma vice-presidente que está fora do país, e tudo é não camaradas que estava disposto, bem, não se sentar, não te indica uma, e acabou mas não tem depressa. E bom, mas não disse para tudo o para piar, livremente, para poder apresentar seu ponto de vista, para apresentar sua análise, sua reflexão e contribuição, se quer pensar como é importante para o partido. Não eles, não partilha aqueles também no sentimento de como é que o partido está, de como é que o partido está organizado, de qualquer sentimento dentro do partido. Na fim, não pedimos outro tudo para não colocar o partido em primeiro lugar, para não respeitar estatutos do partido, mas sobretudo para não desaparecer estruturas, órgãos do partido, conforme está plasmado no estatuto, que deve tomar decisão. Significa como proximamente, e deve ter outros encontros que poderá acontecer
a nível de comissão permanente de partido, e não por até bem a reunião do Comitê Central, onde que é camaradas não tem oportunidade de apresentar sua opinião e sustenta seu argumento, mas da mesma forma também é devido estar preparado para ouvir a opinião de outros camaradas e na final do dia, se uma nota fazer sempre na partido, não submeter a votação aquilo que a maioria indicando como um caminho que não deveria seguir, para tudo o índice de facto respeitá-lo como regra interna. Em relação ao pedido que é fazer esclarecimento em termos de liderança, qual que é a posição do presidente do partido? Pensa? Bom, aquilo é que não falava já. Dentro do partido, seja estrutura orgânica, seja hierarquia, seja modalidade de substituição, seja modalidade de representação, está muito bem plasmado no nosso estatuto. Não capaz sim no governo e tem algum problema, de alguma crise interna que preciso resolver, mas, só era como acaba de falar, qualquer militante, ou sobretudo dirigente, tem o direito de ter uma avaliação diferente, mas eu tenho que convidar o PBI, órgão que pertence, e vai apresentar a sua opinião e está preparado para certa decisão que não sai de forma democrática de que órgão. Sr. Presidente do PAGC, em relação a esses argumentos e contra-argumentos que esses membros do governo não apresentaram, o Presidente também do PAGC não apresentou esses argumentos, quais foram assuntos mais prementes, mais quente ou então fria, que justificam esses 3 horas de encontro? Eu penso que tudo o que está na carta permite fazer uma súmula. Há uma preocupação no sentido de esclarecer a modalidade de designação do futuro primeiro-ministro em caso de vitória do PAIGC nas eleições legislativas. Nós esclarecemos que os estatutos prevêem os dispositivos, portanto não é uma escolha unilateral por parte do Presidente. Portanto, o nosso estatuto, o que plasma é que o Presidente do partido é cabeça de lista para eleições legislativas e em caso de vitória é o candidato. Não é? E na última revisão foi aberta a possibilidade do Presidente do partido propor ao órgão máximo entre o Congresso, que é o Comitê Central, a escolha de um outro elemento. Elementos como, bom, estamos a meio da nossa, portanto, realizamos o último Congresso em 2022 e, portanto, há quem diga que o Presidente do partido já estaria a preparar a sua sucessão e essa sucessão deve ser aberta e deve ser a mais transparente. Portanto, isso permitiu-nos assegurar que não é esse o nosso sentimento. O PAIGC está coeso, o PAIGC está unido e o PAIGC respeita as regras democráticas. Chegado o momento da sucessão, todos os militantes em efetividade da sua militância, da redundância, né, terão oportunidade de poder apresentar a sua moção estratégica e se essa moção estratégica for sufragada, serão os novos líderes do partido. Mas nós consideramos que, estando a meio do mandato, não faz sentido estar a tratar isso como uma situação de crise. Outras questões, como a forma como a lista das eleições foi preparada, há quem entenda que podia-se aproveitar deste momento para rejuvenescer mais a lista, integrando outros elementos que pudessem dar essa imagem de maior rejuvenescimento, mas o nosso secretário nacional aproveitou para apresentar de forma muito clara estatísticas que demonstram o grau de rejuvenescimento que a nossa lista está a apresentar e, portanto, eu penso que de facto foram 3 ou mais horas, pode ser considerada bastante dilatada no tempo, mas como eu disse no início, quando os camaradas se sentam para falar, não é? O tempo não pode ser um fator contra. Foi mesmo um ambiente entre camaradas? Nessa... Sim. Cordial, respeitoso, dentro daquilo que é expectável. Obviamente que, ao tratarmos assuntos difíceis, o ambiente às vezes pode parecer duro, mas eu penso que nós aprendemos com o pensamento político da Amílcar Cabral de dizer as coisas à frente das pessoas.
ou o grupo quer que deixe o partido e concorra apenas às presidenciais? Repara, a questão das presidenciais no PAIGC está bem especificada. Não é? Por mais que o grupo eventualmente me queira, possa querer como candidato a Presidente da República, não sei se é o caso, mas se for o caso, só o Comitê Central, por via de voto secreto, tem competência para o decidir. E, portanto, hoje, aqui onde estamos, com todos os membros do presídio presentes, não há ninguém que possa garantir que o próximo Comitê Central, ou o Comitê Central convocado por efeito, vai escolher a mim. Portanto, até chegarmos a esse ponto, o que nós sabemos, o que é um facto, é que há uma direção do partido, eu sou o presidente do partido, e indo a eleições legislativas, eu sou o cabeça de lista. Esse é o facto, e é com esse facto que nós devemos viver e trabalhar. Obrigado. Neste projeto de iniciativa presidencial, levantando alguns problemas que são no domínio público e que pedíamos ao partido, digamos, um encontro para podermos debater esse assunto e naturalmente dar o nosso posicionamento um pouco mais aprofundado sobre os mesmos. Felizmente o partido reagiu favoravelmente, de imediato marcou este encontro, que se realizou hoje e onde naturalmente tivemos essa conversa prolongada. Vamos continuar, não é momento para nós divulgarmos em detalhe aquilo que foram, digamos, os pontos hoje debatidos, mas o que é verdade é que ficou acordado e caberá uma reunião nossa, no quadro que seremos convidados a participar numa próxima reunião da Comissão Permanente e provavelmente nessa altura já estaremos em condições de transmitir um pouco mais claramente a posição que estamos a defender. Qual é a preocupação apresentada? Está na carta, pode Quer dizer ler. que o Presidente do Partido não clarificou a sua Não digo posição? rigorosamente. A nossa posição está na carta, leiam a carta e naturalmente façam a votação. Qual foi Nós a agora reação qual foi a começamos. reação do Presidente do Partido em relação ao vosso... Como ouviram bem, nós estivemos durante bastante tempo a conversar O que é essa entre discussão para a camaradas liderança do e PS? não dizemos mais nada. Muito obrigado.